milionário solitário aceita o convite inesperado da mendiga negra no Dia dos Namorados. A chuva caía em torrentes sobre a pequena cidade, tornando ruas tranquilas em rios impetuosos. O céu cinza espelhava a melancolia do Dia dos Namorados, um dia que prometia amor, mas que para Valéria Lima era apenas mais um lembrete da solidão. Mãe solteira, lutava todos os dias para sustentar sua filha, Sofia. Uma menininha de cabelos cacheados e olhos brilhantes que cativava qualquer um com seu jeito inocente. Valéria garimpava cada centavo com seu trabalho em uma pequena loja de roupas usadas, sonhando com uma vida melhor. Enquanto se apressava para casa, a chuva surpreendeu. O vento frio fazia seu corpo estremecer e o desespero a envolvia. Valéria já tinha visto muitos dias assim, mas no fundo, neste dia em particular, tinha esperança de algo diferente. Apenas um pouco de luz, pensou. Contudo, sua atenção se desviou quando Sofia, com seus 6 anos, avistou um homem solitário. Mergulhado em sua solidão, ele não faria nada para mudar aquela melancólica realidade. Até que, de repente, uma garotinha com um sorriso luminoso se aproximasse dele. "Oi, senhor, você quer vir jantar com a gente?" perguntou Sofia, com toda a inocência que a criança carregava. A sinceridade do convite ficou gravada no coração dele. Mas Valéria contorceu os lábios, hesitando. Como poderia convidar um desconhecido para sua casa? No entanto, o brilho no olhar de Sofia era irresistível. "Ah, por que não?" Valéria se ouviu dizer, um riso nervoso escapando de seus lábios. E assim, na simplicidade de um jantar improvisado, os momentos se tornaram mágica. A mesa estava posta de forma tímida, mas cheia de calor. Enquanto o cheiro do arroz fumegante invadia o ambiente, André começou a contar suas histórias. Valéria, fragilizada por sua luta diária, também abriu seu coração. O peso da dor parecia leve ao falar, como se a conexão entre eles pudesse superar suas tragédias. No entanto, André guardava um segredo. Ele temia que sua verdadeira identidade arruinasse o momento. R$1 milhão não poderia trazer a felicidade de volta, e ele não queria ser visto como um benfeitor. O tempo passou veloz entre risos e lágrimas compartilhadas. Mas conforme a noite avançava, o peso do que ele ocultava começava a ameaçar essa nova conexão. Quando a luz da manhã entrou pela janela, a verdade se desdobrou com a mesma força de um raio. Valéria descobriu quem verdadeiramente era André. O chão parecia desabar sob seus pés. Sentiu-se traída, como se as esperanças recém-nascidas fossem cortadas de uma só vez. "Vamos", Sofia disse, a voz embargada, enquanto deixava o homem despedaçado para trás. André olhava com desespero, a dor do fracasso cravada em seu peito. Ele percebeu que havia perdido não apenas uma noite especial, mas a chance de tocar alguma coisa. "Perdi", pensou ele, com lágrimas nos olhos. O dia estava claro, mas o futuro era uma incerteza que o envolvia, como a mais densa das névoas. Uma pergunta pairava no ar. Conseguiria André reconquistar a confiança de Valéria antes que a dor de suas vidas se tornasse o que sempre fora? O amanhecer trouxe luz, mas a escuridão da dúvida estava longe de se dissipar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante",
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quam! O coração dela pesado, um peso que não tinha nome. Uma dor que acompanhava como uma sombra. Sofia segurava a mão da mãe. Os olhos, grandes e confusos. O menino triste que brincava no parque já não parecia tão distante. A vacância em casa acentuava a solidão. André ficou parado, atônito. Olhava para as costas de Valéria e sua mente girava. Eu deveria ter sido honesto. Mas um grito repentino cortou o ar. Uma quebra abrupta do silêncio ensurdecedor. Logo, um carro derrapou na esquina. Os olhos de André se arregalaram ao ver o veículo acelerando em direção a Valéria e Sofia. O instinto tomou conta dele. Valéria, cuidado! Ele gritou, pulando em direção a elas. O tempo parecia desacelerar. André se lançou adiante, agarrando Valéria antes que a realidade pudesse desabar sobre elas. Ele a puxou para o lado, mas um impacto ensurdecedor ecoou. O veículo colidiu com um poste próximo, estilhaçando vidro e metal. Um espetáculo de horror. A cena subsequente era um pesadelo. Pessoas gritaram, correndo em direção ao acidente. André ficou paralisado, o coração batendo forte dentro do peito. A adrenalina corria como um rio turbulento. Ele se virou rapidamente. Valéria estava aturdida, mas ilesa. Sofia, por outro lado, olhava para o carro com uma expressão que André não conseguia entender. Foi nesse instante que o mundo dela mudou. O desespero tomou conta quando o som de sirene se aproximou. A multidão murmurava, alguns apontavam para o carro e outros olhavam com preocupação. Valéria parecia perdida, mas algo mais profundo a atingiu. Ela se virou para André, e os olhos dela, antes cheios de dúvida, agora estavam vazios. E então, um homem saiu do carro. A aparência de alguém conhecido. Era um velho conhecido de Valéria. Jorge! Ela exclamou. O choque tomou conta do momento. Jorge não era apenas uma figura do passado. Ele era um dos responsáveis pela desgraça que havia se abateu sobre a vida de Valéria anos atrás, quando uma decisão idiota dele tirou a chance de um futuro melhor para ela. As revelações começaram a se acumular como tempestades em um dia de verão. Você? O que você está fazendo aqui? Valéria perguntou, a voz fraca, mas carregada de raiva. Jorge apenas sorriu, quase desdenhoso. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Eu nunca esperei encontrar você assim, lutando e com uma criança. O olhar de Valéria mudou, a dor se transformando em fúria. Você destruiu meus sonhos e agora tem a audácia de aparecer? A multidão murmurava, as palavras de Valéria provocando ondas de choque. André observava, meio aturdido, tentando entender onde tudo isso se encaixava. Mas a crise não estava apenas nas palavras. Estava na revelação que se formava entre eles.
Jorge puxou um papel amassado do bolso. Isso pode te ajudar, ele disse. E um segundo depois, jogou o papel ao chão. Era um recibo, uma conta bancária que mostrava um valor de 6 dígitos. Você sabe que sempre quis que você tivesse. Ele começou, mas a frase nunca foi completa. Valéria o cortou, sem acreditar no que via. Dinheiro não muda o que você fez. Mas, em meio à confusão, André sentiu um nó na garganta, uma vertigem. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada. Não era apenas a revelação do passado que preocupava, mas uma questão mais profunda. O papel no chão talvez revelasse algo além de um simples número. Talvez a verdade sobre quem realmente era André. Ela apertou a mão de Sofia. Um misto de angústia e incerteza pairava no ar. O que você esconde, André? Pensou ela. A certeza de que tudo estava prestes a desmoronar outra vez a envolveu em um frio intenso. O Dia dos Namorados, que começou com um convite simples, estava se transformando em um embate de segredos inconfessáveis. Enquanto a sirene se aproximava e a tensão aumentava, um eco de pergunta ressoou na mente de André. E agora, quem somos verdadeiramente? André estava paralisado, a mente uma tempestade de confusão. Os olhos de Valéria estavam fixos em Jorge, um olhar que misturava raiva e incredulidade. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, uma nova onda de desespero se aproximou. O carro de Jorge, ainda fumegante, estava ligado e, de repente, algo começou a se movimentar dentro dele. Uma figura emergiu de trás do volante. Era uma mulher com uma expressão desesperada e um olhar vazio. Ela parecia desorientada, mas já era tarde demais. A multidão revidou com gritos. "Cuidado!" alguém gritou, e todos se afastaram. Mas não havia como escapar da visão. A mulher abriu a porta do carro, e antes que alguém pudesse fazer algo, ela tropeçou e se lançou na direção de Valéria. "Foi você quem destruiu minha vida!" gritou a mulher, embriagada por um misto de raiva e dor. Seu peito subia e descia com a mesma rapidez que os sentimentos giravam em seus olhos. Valéria ficou paralisada por um instante, a boca umedecida pelo medo. "Quem é você?" Valéria conseguiu perguntar, a voz trêmula, enquanto a mulher se aproximava, cada passo carregado de um passado não resolvido. "Eu sou a irmã da pessoa que você atropelou. O acidente que arruinou tudo." O silêncio do público era avassalador. André olhou para a menina. Voltou um olhar para Valéria. O peso da culpa do passado estava ressoando como uma batida de tambor. "Era eu!" uma mulher gritou, com uma voz tão firme que parecia um corte no ar. "E você não me ajudou, Valéria. Eu te vi sair do hospital. Você fugiu e agora? E agora você quer reconstruir uma vida normal com sua filhinha?" O escândalo do ambiente pulsava ao redor. Ninguém sabia o que dizer, mas as palavras da mulher eram um eco de um passado esquecido. Valéria olhou para André, buscando um apoio que talvez ela mesma não entendesse. Ela sentiu a pressão dos olhares que pesavam como chumbo. E foi então que a mulher começou a chorar, a raiva se transformando em desespero. "Seu sonho de mãe, Valéria, era o meu lar, a minha esperança. Você não entende o que eu perdi. Eu não tive a chance de ser uma mãe."
O desespero transbordava, e a multidão tinha o rosto dourado pelo sol que agora se escondia atrás de nuvens pesadas. Entre os gritos e lamentos, André viu Sofia levantar a mão e olhar para Valéria, confusa. Ela só queria entender o que estava acontecendo, porque aquele mundo que parecia calmo agora estava se desmoronando. Um nó se formou na garganta de André. Ele sentiu que a verdade também estava se aproximando dele, e não havia como escapar. Se você soubesse a verdade, Valéria, a mulher começou. Mas antes que pudesse terminar, algo brilhante chamou a atenção de todos. Do carro, um objeto metálico caiu e rolou até os pés de André. Ele se agachou, um novo choque pairando no ar. Era uma chave. Mas não qualquer chave. Era uma chave que tinha um simbolismo claro. Um símbolo que André conhecia muito bem. A chave da mansão que ele havia herdado. As lembranças apaixonadas de tempos que ele tentava esquecer. Isso! Isso é a grande angústia daquele castelo. A mulher olhou para ele com os olhos ardendo de um ressentimento que não parecia ter fim. Você não pode fugir dos fantasmas do passado, André. Agora tudo fazia sentido. André percebeu que a conexão entre eles era muito mais profunda do que ele desejava acreditar. Valéria olhou entre eles, da confusão em seu rosto se transformando em horror. O que você está dizendo? O silêncio que se seguiu era como um eco de 1000 vozes gritando. As peças do quebra-cabeça estavam em suas mãos, mas ele precisaria escolher se revelaria tudo naquele instante. O passado estava finalmente se manifestando, e a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo o que André e Valéria tinham começado a construir. A pergunta pairava no ar. A revelação de quem eles realmente eram, do que seus passados significavam, poderia salvar ou condenar aquele novo caminho. E no meio daquele caos, um grito cortou o silêncio. Por favor, não! A multidão se virou e o desenrolar da vida parecia estar. Valéria não conseguia entender. O que estava acontecendo? Ela olhava para André e em seguida para a mulher, cujo semblante era uma mistura de raiva e dor. Eu não sei quem você é! Gritou, tentando afastar a mulher do seu espaço. A atmosfera ficou pesada. Jorge, que estava apenas um espectador momentos atrás, agora parecia um cão encurralado. Ele não se mexeu, mas o nervosismo era palpável. A mulher então avançou, os olhos furiosos. Você não vai fugir do que fez, Valéria. Suas escolhas custaram a vida da minha irmã. Um murmurinho se espalhou pela multidão. Valéria congelou, a realidade da acusação a atingindo como um soco no estômago. Como você? Como você? Eu sou Bianca! Gritou a mulher. A pessoa que você atropelou e deixou para morrer. O silêncio foi cortante e os olhares se voltaram para Valéria como se esperassem por uma resposta. Uma onda de choque percorreu o rosto dela. Lembranças da batida, do acidente, toda a dor que havia enterrado em sua mente vieram flooding a sua memória. André estava paralisado, a mente lutando para processar tudo isso. Ele notou a mão de Sofia tremendo ao seu lado, as pequenas forças de inocência se esvaindo. Mãe,
Quem é ela? Perguntou a menina, seus olhos grandes e cheios de medo. Valéria olhou para a filha e pela primeira vez se deu conta do quão vulnerável todo aquele momento a tornava. Eu não queria! Ela começou, mas as palavras fugiram de seus lábios. Bianca não a deixou terminar. Você tinha que ter ajudado. Você só saiu correndo. Eu passei noites sem dormir, me perguntando por que você não ficou. Eu só queria saber por que você não se importou. Cada palavra da mulher era uma facada, e Valéria sentiu a dor se agudizando. Naquela fração de segundos, tudo mudou. André, que até então era um porto seguro, sentiu-se desestabilizado. O peso da revelação ecoava em sua mente. Ele lembrava da noite em que conheceu Valéria, da fragilidade dos dois. Mas agora aquilo tudo parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. O clima ficou eletrizante. A maioria das pessoas na multidão sussurrava entre si, algumas com olhos de reprovação, outras parecendo desapontadas. Viu? A mulher de verdade é a que vive em cima de tudo isso. É sempre assim no Ocidente, né? Primeiro a covardia e depois a fuga. O murmúrio aumentou e se transformou em vozes críticas. Valéria não sabia como reagir. Do fundo da sua dor, ela sentiu uma faísca de raiva se formando. Você não sabe nada sobre mim. Eu sou uma mãe. Eu lutei por Sofia. Isso não é sobre a minha dor, é sobre o que você perdeu. Ela tentou gritar, mas a voz dela saiu trêmula, a bravura se misturando com o medo. André, por sua vez, não suportou mais. Ele não poderia deixar tudo aquilo escorregar por entre os dedos. Valéria, a vida não foi gentil com nenhum de nós. E você também merece ser ouvida. Suas palavras ressoaram. Uma tentativa de proteger a conexão que estavam formando. Mas ao olhar para Bianca, ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, André percebeu que a raiva não era o único sentimento presente. Escutem! Gritou uma voz na multidão. Todos se viraram. Era um homem que chegou com pressa. Parem! Eu sei de algo que vai mudar tudo! Ele levantou a mão, um papel amarelado na outra. O coração de André saltou. Eu tenho uma gravação do acidente. Uma gravação que pode... O que aconteceu em seguida foi um turbilhão. Um empurrão e um grito. O celular nas mãos do homem caiu, o vidro se despedaçando. E um ruído ensurdecedor ecoou enquanto as imagens do passado começavam a se desenrolar. Ninguém esperava. A confusão se instalou. E as revelações do vídeo seriam tão devastadoras que poderiam mudar a vida de todos ali presentes. A linha entre vilão e vítima estava prestes a se desfazer. O Dia dos Namorados, que deveria ser um momento especial, agora parecia estar se transformando em uma batalha pelo controle da verdade. E assim, uma nova pergunta surgiu, inquietante e pesada no ar. Quem era realmente a verdadeira vítima dessa história? Com a mentira prestes a ser desmascarada, o presente, o passado e o futuro de Valéria e André pareciam se entrelaçar em uma dança trágica onde, naquele momento, ninguém sabia o que os aguardava. O homem com o papel amarelado suspendeu a mão e todos na multi. Essa gravação vai mudar tudo, ele disse, a voz tremendo de emoção. Mas antes que pudesse continuar, um grito agudo ecoou do fundo da multidão. Para! Não mostre isso! Uma figura emergiu, os olhos arregalados. Era Carla, uma das melhores amigas de Valéria, que sempre estivera ao seu lado. O desespero em seu olhar fez com que
todos se virassem para ela. Você não sabe o que está fazendo. André sentiu um nó na garganta. O que Carla queria esconder? Antes que pudesse perguntar, um movimento respeitoso se espalhou, como se uma onda varresse a multidão. As pessoas pareciam perceber que algo além do inesperado estava prestes a acontecer. Valéria olhou para André, sua expressão pedindo respostas, mas tudo o que ele podia fazer era segurar a mão de Sofia, a pequena apavorada ao seu lado. O que você está escondendo, Carla? Valéria perguntou, a voz trêmula. O choque no ar era palpável, uma mistura de raiva e medo percorrendo a cena. Carla respirou fundo, como se tomando coragem. Rita, a irmã da Bianca, fomos amigas, e eu estava com ela naquela noite. Os olhos de Valéria se abriram como se uma porta secreta tivesse sido arrombada. Você estava com ela? Sim. Nós discutimos. Ela estava tão brava por causa de você? Ela disse que ia resolver as coisas com você porque achava que... Carla hesitou. O peso das suas palavras parecendo esmagá-la. Bateu-se em tom na hora de brigar com ela. Eu não a segurei. Um murmúrio se espalhou pela multidão, como se o próprio ar estivesse ficando mais denso. Valéria olhou a amiga, uma mistura de incredulidade e culpa queimando os olhos. Então, você estava lá? Você poderia ter feito algo. Eu fiz o que pude. Ela queria ir pro bar. Gritou Carla com a voz carregada de desespero. Eu não consegui impedi-la. Eu me arrependo todos os dias. A cena parecia se intensificar e todo o passado de Valéria estava exposto. André sentiu seu coração acelerar. As revelações rasgavam a atmosfera e a verdade estava se desdobrando como um filme. O som do desespero da Bianca ecoava e a fúria dela se misturava à dor de todas as coisas não ditas. Você não pode carregar isso sozinha. Pareia! André sussurrou, mesmo sem saber exatamente como confortá-la. Mas a revelação de Carla tornou a noite ainda mais caótica. O olhar de Valéria se apagou e tudo que ela sabia parecia desmoronar. De repente, um movimento brusco chamou a atenção de todos. Uma pessoa não identificada surgiu da multidão. Era um jovem. Ele segurava um celular e começou a gritar. Eu gravei tudo! Eu estava lá com o meu amigo! E a discussão entre Rita e a Valéria? Eu tenho tudo aqui! Não! O tudo dele soava como um parafuso girando dentro da cabeça de todos. As luzes da cena giraram em torno da tensão crescente. Você precisa ver isso! Ele insistia, enquanto as pessoas se afastavam para dar espaço. Valéria estava paralisada, respirando pesadamente. O passado apertava o coração dela, fazendo com que cada segundo parecesse uma eternidade. Por favor, não! Ela murmurou, os lábios trêmulos. Mas a curiosidade da multidão rapidamente se transformou em uma urgência coletiva. Eles se aglomeraram, pegando fôlego para o que estava por vir. E então, no instante em que o vídeo começou a rodar, tudo virou outro filme. As imagens mostravam uma jovem Hill em conflito, gesticulando furiosamente, e era impossível não reconhecer a intensidade do momento. As vozes ecoavam. Você não entende, Valéria! Eu não posso deixar tudo isso assim! O pânico tomava conta e o clima estava carregado como um céu antes da tempestade. Mas no clímax da discussão, um som cortou a cena. Um impacto ensurdecedor. O carro batendo. O coração de Valéria parou. Os olhos dela ficaram vidrados. De repente, uma imagem se desmanchou e ela viu Rita saindo do carro.
cambaleando, sangue escorrendo. A expressão dela de dor e abandono se gravando na memória de todos. A imagem que ficou foi de uma Valéria apavorada, olhando incrédula enquanto os gritos ecoavam pela tela. E de repente, tudo fez sentido. Cada ato de raiva, cada decisão, cada lágrima que Valéria tinha derramado, tudo estava ali, exposto. E a arena, que era aquela pequena praça, agora se tornava um campo de batalha de emoções. A confusão tomou conta da tela, mas a gravação não parou. Uma nova figura entrou em cena. Era a mulher ainda em pé, com raiva acumulada. E agora, Valéria? O que vai acontecer com você quando a verdade sair? O que você vai dizer para Sofia? O silêncio era ensurdecedor e a tensão palpável. E então algo no vídeo chamou a atenção de todos novamente. O tipo de carro que Rita dirigia e a maneira como ela saiu dele. André arregalou os olhos enquanto sentia a conexão. A cena final do vídeo revelou um detalhe que ninguém esperava. A mulher ao volante com a fúria estampada não era apenas uma amiga. A mulher que tinha ficado ali, esperando para confrontar Valéria, tinha o mesmo rosto. Uma ideia insuportável. O que isso significava? A conexão sanguínea estava se formando como um cordão umbilical entre o passado e o presente. E mesmo sem querer, Valéria estava presa em um nó que ninguém poderia desfazer. As palavras ficaram entaladas na garganta e cada um dos presentes refletia sobre o que aquilo significava. Quem eram, realmente? E o futuro ninguém sabia. A revelação pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Nesse instante, todos estavam em choque. A expectativa pairava no ar e Valéria sentiu o peso das revelações esmagá-la. Ela piscou, tentou se recompor, mas as palavras de Bianca ecoavam em sua mente como ecos de um passado esquecido. O vídeo continuava a rodar, mostrando a discussão, o acidente. Mas então, uma interrupção brusca cortou o clima. Uma sirene ao longe soou e as pessoas começaram a se mover. Mas algo mais aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão esbaforida, com o olhar aflito. Ela empurrou as pessoas e parou em frente a Valéria e André. Você precisa saber! Você precisa saber a verdade! Gritou, sua voz transbordando de urgência. Quem é você? O que você sabe? Valéria estava a um passo de perder as estribeiras. O que mais poderia acontecer? Meu nome é Laura. Eu sou a mãe de Rita. O impacto das palavras a deixou sem ar. A confusão tomou conta do ambiente e todos se viraram para ela, as bocas abertas em choque. A mulher, com lágrimas nos olhos, continuou. Fui eu quem implorou para ela não dirigir, mas não consegui. Ela estava tão brava e triste. Nunca pensei que você estivesse tão perto. Valéria se sentiu tonta, a cabeça girando. Mas como você? Eu sou amiga da Bianca. Quando soube da sua história, tentei me esconder. Achei que perderia o controle, que perdendo Rita, eu tinha perdido tudo. Mas agora, a verdade está aqui. Ela gesticulou para o vídeo que continuava a rodar. A cena de dor e tragédia refletindo nas lágrimas de todos. Você conhecia a situação dela? Você sabia que ela me culpava? Valéria começou a balançar a cabeça. Cada palavra da mãe de Rita era como uma faca. Por que você não me disse antes? Laura deu um passo à frente.
a dor em seu olhar profunda. E se a culpa todo esse tempo não fosse só sua? Você não sabe, Valéria. Você não sabe a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Os olhares da multidão se voltaram para Valéria e uma onda de murmúrios começou a crescer. Você não pode colocar a culpa em Valéria. Alguém na multidão gritou. Ela não estava sozinha. Ela tinha outra pessoa no carro? Valéria repetiu. Uma faísca de esperança começando a surgir em meio ao desespero. O que Laura estava tentando dizer? O ambiente tornou-se frágil, com a tensão quase tátil. Ela estava esperando alguém. E não era você, Valéria. Laura revelou, a voz tremendo. Ela estava esperando o pai da minha neta. Ele estava lá e eu só soube meses depois do acidente. Ele também estava dirigindo, mas saiu do local antes que a polícia chegasse. A noite da tragédia não foi o que você pensa. Um grito de horror escapuliu de Valéria e todos na praça pareciam ter ficado paralisados. A verdade estava se desdobrando em camadas, cada palavra levando a um novo nível de tensão. É claro que a culpa não é dela, disse outra pessoa na multidão. A vida tem mais camadas do que julgamos? E durante aquele momento frenético, a mente de Valéria começou a girar. Ela queria entender o que realmente acontecera. Quem era essa pessoa? Onde ele está agora? Ela não conseguia processar tudo. O que mais estava perdido entre as sombras do passado? Os soprares de murmúrios na multidão causaram um fluxo de incertezas. O homem que a mulher disse que estava no carro, seria ele o mesmo que André conhecera? E se, na verdade, ele fosse o último elo entre eles, algo que poderia unir suas trágicas histórias? A confusão tomou conta, mas a verdade estava pairando, ameaçando expor tudo. Algo sombrio estava prestes a surgir. E Valéria? Que decisões ela tomaria agora, cambaleando entre a dor e a revelação? O que a verdade poderia significar para sua vida e sua relação com André? Uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era o responsável por essa história trágica? E a resposta poderia mudar tudo. O Dia dos Namorados, que começou com um leve toque de esperança, agora tornava-se um emaranhado de segredos e desilusões, enquanto a busca pela verdade enchia o ar com uma eletricidade angustiante. Enquanto a gravação continuava a passar, a tensão na praça parecia prender todos, como se um fio invisível conectasse cada um deles àquela verdade revelada. Laura, a mãe de Rita, estava em estado de choque. Valéria, petrificada, olhava para o chão, como se esperasse que a terra se abrisse e a engolisse. Afinal, o que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser escondido naquela noite trágica que mudara suas vidas para sempre? Calem a boca! Gritou Bianca, a irmã de Rita, e os olhos dela estavam cheios de uma dor que parecia insuportável. Vocês não têm ideia do que estão falando. Não há nada pior do que a culpa. Ela olhava para Valéria, a raiva e a tristeza se misturando em seu olhar. Valéria sentiu seu coração apertar. Eu não sabia. Não sei de nada. Balbuciou, as palavras escapando por entre os lábios.
A verdade parecia um labirinto sombrio, e cada novo detalhe tornava a saída mais distante. As vozes da multidão ecoavam ao redor dela, como se cada um estivesse à espera de um julgamento que ela não sabia como enfrentar. Risos nervosos substituíam a expectativa, e então um sussurro passou pela multidão. Ela matou a irmã dela. Você não pode nos culpar, Valéria. Você tem que entender que Rita não era perfeita. Ela também fez escolhas, queixou-se Laura, sua voz tremendo. O caos aumentava e André, ao lado de Valéria, começava a perder a paciência. Ele gritou: chega! Ninguém é inocente nessa história. Essa noite foi um desastre e todos fizeram parte dele de uma forma ou de outra. O olhar dele estava fixo em Laura, o peso das palavras escapando como um grito de alerta. A multidão parou por um instante, impressionada, mas a mãe de Rita não estava disposta a recuar. Desastre? Você não sabe nada sobre isso, André. Você não sabe o que Rita era para mim. O sentimento de dor e raiva na voz dela reverberou nas almas de todos ali presentes. Um clima pesado pairava no ar. E agora havia um novo elemento: a fúria. De repente um barulho se destacou entre o murmúrio da multidão. Um carro estava se aproximando rapidamente. Os pneus cantando contra o pavimento. Valéria levantou a cabeça, seu coração batendo mais rápido. O veículo derrapou, parando a poucos metros de onde estavam. As pessoas se afastaram, mas alguém saiu apressado de dentro do carro. Era um homem, e a expressão em seu rosto era de um pânico quase palpável. Não! Espera! O homem gritou, correndo em direção à cena. E quando ele se aproximou, Valéria sentiu o mundo desabar novamente. Era Rafael, o advogado de sua antiga história. Um homem que lhe trazia lembranças amargas de um passado que ela queria esquecer. E mesmo assim, ao vê-lo, um frio percorreu sua espinha. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a dúvida se infiltrando nas suas palavras. Eu não podia ficar fora disso. Eles não estão a salvo, ele disse. Voltou. Vê-lo. Ofegante, enquanto olhava fixamente para a multidão. Valéria sentiu que algo estava muito errado. O que ele queria dizer com não estão a salvo? Rafael, você está louco? André retrucou, a angustiante confusão em seu tom. Mas o advogado ignorou a pergunta. Eu fiz algo terrível e preciso que você saiba, disse Rafael. Ele caminhou mais cerca de um passo. Rita não estava sozinha naquela noite. Havia outro carro, e eu sei quem estava dirigindo. E essa pessoa está aqui agora. Eu preciso confessar. Valéria sentiu um nó e apertar a garganta. Que ele estava insinuando? Todos se voltaram ao mesmo tempo para a entrada da praça. E mais uma vez o ar se tornou pesado com uma nova revelação pairando no horizonte. Rafael levantou a mão e gritou. Os segredos não estão todos revelados. Estão todos conectados. Precisamos ouvir a verdade completa. E antes que alguém pudesse processar, uma nova silhueta entrou em cena. E a multidão ficou em silêncio absoluto. Era um jovem, visivelmente agitado, com um celular na mão. Eu sei de tudo. Eu vi o que aconteceu. Ele estava pálido e sua voz tremia.
mas o olhar determinava um tipo de coragem. E o que eu sei pode mudar a vida de todos vocês. Os olhos da multidão se voltaram para ele, e enquanto Valéria tentava entender o que estava acontecendo, Rafael parecia estático. A revelação, prestes a ser feita, poderia trazer consequências que ainda não compreendiam. Mas a cada segundo que passava, a tensão estava prestes a estourar. Neste momento, Valéria sentiu que o chão sob seus pés tremia. A verdade não era apenas uma sombra do passado. Estava prestes a entrar em cada vida de maneira irreversível. E a dúvida tomou conta de seu coração. Quem eram eles realmente? A linha tênue que divide os inocentes e os culpados estava prestes a se desfazer, deixando a pergunta terrível ecoar na mente de todos. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E mais uma vez, a confusão deixava seus corações acelerados, sem saber o que o futuro lhes reservava. O jovem que apareceu correndo tinha os olhos arregalados, como se trouxesse a revelação que todos esperavam. Ele parou bem no centro da praça, ofegante, e fez questão de Reinik. Alguém gritou da lateral, mas ele ignorou. Com a voz reembargada, continuou. Eu sou o amigo de Vita. Estava com ela naquela noite, e eu vi o que aconteceu. Valéria sentiu um frio na espinha. O coração parecia querer saltar do peito. Rafael, que estava mais próximo, balançou a cabeça em descrença. Mas André olhou para o jovem, interessado. O que você viu? Sua voz saiu firme, mas trazia um toque de tensão. O jovem hesitou, como se as palavras pesassem toneladas. Rita estava dirigindo apressada, porque recebemos uma mensagem dela. A mensagem de alguém que queria encontrar com ela. E não era você, Valéria. O murmúrio nas vozes se intensificou. Como assim? Quem era essa pessoa? Perguntou Valéria, quase implorando. A necessidade de respostas a consumia. Um tal de Miguel. Ele estava com ela. Ele respirou fundo e todos perceberam que estava se esforçando para se manter calmo. Rita sempre foi muito impulsiva. E naquela noite, a discussão, ela estava nervosa. A última mensagem que ela recebeu fez ela acelerar. Foi um acidente, um erro. Mas ela nunca teve a oportunidade de se explicar. As últimas palavras ecoaram com um peso imenso. As peças de um quebra-cabeça estavam se encaixando, mas também se desmantelando. O passado estava vindo à tona, revelando cicatrizes profundas que todos tentavam esconder. Laura, a mãe de Rita, não pôde suportar aquilo. Então você está dizendo que alguém estava com ela? Que a culpa toda não era da Valéria? Ela gritou, a raiva misturada à dor. Onde está esse Miguel agora? Ele não. O jovem hesitou novamente. Ele não era apenas um amigo, ele era algo mais. E quando soubemos do acidente, ele desapareceu. Fui procurar por ele, mas não consegui encontrar. Por que você não disse nada antes? Bianca exigiu. Os olhos dela ardendo. Você sabe onde ele está? Eu não sei, ele gritou. A única coisa que sei é que alguém o viu fugindo do local. E isso poderia mudar tudo. Neste momento, algo estalou na multidão. Era como se o pânico estivesse tomando conta. Ele matou ela? Ele deveria estar aqui! Alguém na multidão gritou com indignação. A tensão cresceu, e os rostos de todos refletiam uma mistura de raiva e confusão. Valéria sentiu a cabeça girar, a mente confusa. O que estava acontecendo?
Mergulhada em um mar de emoções, ela começou a se sentir diferente. Então, o que devemos fazer? Procurar por Miguel? Questionou, a voz agarrando-se ao desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Cuidado! Era um grito de alerta. E em um segundo, a multidão se afastou. Um carro começou a acelerar contra a multidão. A cena se desenrolando em câmera lenta. Os rostos aterrorizados à medida que o veículo avançava. André rapidamente puxou Valéria e Sofia para o lado, enquanto uma onda de caos se espalhou. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. O carro passou como um furacão e todos estavam presos entre a certeza e a incerteza do que estava acontecendo. Enquanto o carro sumia na distância, a realidade se impôs novamente. Um personagem que havia estado por trás de todos os eventos trágicos agora estava se revelando. Seria Miguel aquele que estava controlando tudo? Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover, a dúvida pairou, cortante, sobre quem realmente estava no controle daquela história trágica. Valéria olhou para André. Seu coração batia descompassado. Então, quem somos nós realmente? Ela sussurrou. E ali, em meio ao caos, uma nova incerteza jazia. O mistério da verdade, fazendo com que o futuro parecesse mais distante do que nunca. Enquanto o carro desaparecia na esquina, a urgência pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Valério sentia a adrenalina pulsar nas veias. A confusão a envolvia como um manto pesado. O que mais poderia acontecer naquele dia? A multidão estava em frenesi, os murmúrios se intensificando, mas sua mente estava focada em uma única pergunta. Quem era Miguel? Ele precisa ser encontrado! Valéria gritou, sua voz alta o suficiente para se destacar na multidão. André olhou para ela, seus olhos brilhando de preocupação. O que sabemos sobre ele? Mas antes que pudesse responder, o som de uma sirene distante se intensificou, seus ecos puxando a atenção de todos. Então, um estrondo chocante ecoou, como se o tempo tivesse parado. A multidão se dispersou rapidamente e um grito cortou o ar. Uma mulher atirou-se ao chão, cobriu a cabeça e começou a chorar. Olhares de choque se voltaram para ela e Valéria se agachou, seu coração batendo rápido. O que aconteceu? Ela foi atropelada! Alguém gritou. O pânico se espalhou e uma sensação de desespero tomou conta do ambiente. Imediatamente, a imagem do carro vindo em direção às pessoas lançou um manto de luta na mente de Valéria. Ela levantou a mão, sabendo que precisava se mover. Mas antes que pudesse se afastar, algo familiar a paralisou. No chão, uma bolsa caída atraiu seu olhar. Era a mesma bolsa que ela havia visto no vídeo. O mesmo emaranhado de roupas que a mulher que conhecera usava. Eita! Ela murmurou, o coração se apertando. Isso não é possível! A mulher que estava caída no chão levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Valéria, sou eu! Eu sou Rita! Eu voltei! Disse, e a confusão tomou conta dos rostos ao redor. Valéria sentiu seu estômago revirar. A mulher diante dela não poderia ser a mesma que todos acreditavam estar morta. Mãe, o que está acontecendo? Sofia gritou, sua voz pequena e trêmula. Valéria puxou para perto, seu coração disparado. Sofia, tudo bem. Apenas fique perto de mim. Ela não pode ter voltado.
Isso não faz sentido! Alguém na multidão gritou, interrompendo o turbilhão de emoções. A cena tornou-se caótica, as vozes se confundindo em uma comoção crescente. Rita, você não está morta? A voz de Laura tremia. Rita olhou para todos, pálida e trêmula. Eu não estou morta! Insistiu, sua voz ligeiramente audível em meio ao clamor. Eu estava escondida! O quê? Valéria sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Escondida? Por quê? Perguntou, tentando entender aquilo que parecia crível e absurdo ao mesmo tempo. Mas o olhar de Rita confrontando cada rosto na multidão era intenso, carregado de dor e arrependimento. Por que alguém queria me calar? Miguel, ele sabia de tudo e eu fui forçada a... Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. O burburinho cresceu e uma nova onda de indignação tomou conta. Pés se moviam, pessoas se afastavam. O caos se instalava novamente junto com a urgência de descobrir a verdade. Assistimos tudo isso, começou o jovem que tinha falado antes, seu rosto iluminado pela proximidade do desespero. Mas o que quer que você diga, Rita, vai mudar tudo. Não! Isso não é o que vocês pensam! Ela gritou, seus olhos percorrendo a multidão. Eu não sou a vilã! Eu estava reunida com Miguel. Ele me convenceu a sair porque temiam que o acidente fosse encobrir uma verdade mais profunda. Mas eu não pude voltar. Ele é pior do que imaginam. O alvoroço cresceu e Valéria, sem fôlego, olhava para André em busca de respostas. Ele está mentindo! Não pode ser! Gritou. E o que realmente importava agora era a pergunta ainda maior. O que mais estava escondido? Todos ali estavam entrelaçados na mesma teia de segredos. E a revelação de Rita era só a ponta do iceberg. E antes que alguém pudesse processar tudo isso, um estrondo ensurdecedor, como um tiro, fez o ar parar. O próprio Miguel estava diante deles, com um olhar maníaco estampado no rosto. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou. E em meio ao terror, a realidade estava mudando novamente. A verdadeira realidade das ações dele poderia acabar com todos. A cena agora pulsava, e uma pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade. Até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Porque naquela fração de segundos, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. O caos se estabeleceu na praça. Todos estavam em choque. A presença de Miguel tornava tudo ainda mais tenso. Valéria, André e Sofia estavam paralisados, tentando absorver cada palavra que Rita pronunciava. Eu só queria escapar dos meus demônios, ela gritava. E seu olhar errante buscava por segurança em cada rosto ali. Miguel avançou, rompendo com determinação a barreira de medo. É melhor todos se distanciarem. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. E agora é hora de me ouvirem. Sua voz soava ameaçadora, mas ao mesmo tempo havia um medo genuíno por trás dela. Escutem, eu não sou o vilão que vocês pensam que sou. Ele tentou defender-se, mas a multidão começou a murmurar suas palavras, virando uma onda de emoções. André apertou a mão de Valéria, compartilhando a tensão entre eles. Nós precisamos de respostas agora. O que você sabe, Miguel? Perguntou André, a voz firme. Miguel respirou profundamente. Rita estava envolvida em algo muito maior do que vocês imaginam. Eu protegi ela,
Mas o que eu fiz, não posso mais esconder. As forças que estão aqui não vão parar. E se vocês não tomarem conta disso, todos estarão em perigo. Ele olhou ao redor, os rostos confusos. E Valéria começou a sentir um nó na garganta. O que ele realmente sabia? Você tinha que ter sido honesto desde o início. Valéria exclamou, seu coração batendo rápido. Toda essa tragédia começou por causa dos seus segredos. O ar estava pesado de tensão. A multidão, antes dividida, começou a se unificar em torno de uma única possibilidade. A verdade que Miguel estava prestes a revelar. Os jogos os quais estávamos envolvidos, as pessoas com quem Rita se encontrou, eles não vão aceitar que ela está viva. Miguel falou, seus olhos ardendo com uma fúria incontrolável. Rita sabia demais, e eles vão vir atrás de você novamente. Laura e Bianca estavam em choque. Cada uma de suas histórias se entrelaçando com a sobrevivência de Rita. A tensão aumentava, e então Sofia, a pequena, a única inocente entre eles, soltou a mão da mãe e se aproximou de Miguel. O que você quer dizer com isso? Você não pode deixar minha mãe em perigo. Sua voz era forte, a determinação infantil de alguém que não deveria estar naquele lugar, mas que compreendia mais do que muitos ali. Eu prometo, vou protegê-los, Miguel gritou, quase desesperado. Ele se virou para Valéria. Mas você precisa escolher, ficar ao meu lado ou ficar parada enquanto tudo desmorona ao nosso redor. Então, no fundo da praça, um burburinho começou a crescer. Mais carros estavam chegando e as sirenes soavam mais forte. A pressão aumentava. A polícia está chegando! Todos ajudem a organizar as coisas. Alguém gritou e a multidão se dispersou, mas Valéria ficou imóvel. A verdade estava na beirada e agora tudo dependia da decisão dela. Vamos juntas, Valéria! Andréa puxou. Precisamos ir agora! O olhar dele era urgente e, de repente, Valéria sentiu uma nova vontade crescer dentro dela. Com um leve aceno, ela tomou a mão de Sofia. Vamos enfrentar isso juntas. Chega de correr. Ela olhou por cima do ombro e viu a sombra de Miguel se esvanecer. Mas, ao mesmo tempo, viu também um pequeno vislumbre de esperança. A praça estava em desordem, mas a conexão entre eles fazia tudo parecer possível. Entre o medo e a incerteza do que viria, Valéria respirou fundo e decidiu que não deixaria mais o passado definir seu futuro. Ela estava pronta para lutar. A dor e a luz se entrelaçando de uma maneira que era apenas sua. E mesmo quando as sirenes se tornaram mais próximas, ela se sentiu viva. Um sentimento que ansiava há muito tempo. Naquele caos, uma nova força surgia. O futuro era incerto, mas agora, finalmente, havia uma chance. Agora, meus amigos, precisamos falar. Se você ficou preso nessa história, não espere mais. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Quero saber suas reações. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.